Queremos nesse momento saudar a todos os irmãos e amigos que estão a nos ouvir. E nós saudamos a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua maravilhosa paz e graça. Convidamos você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, e os versos de 1 a 7. Nós iremos ler o primeiro verso e em seguida, após cada item da nossa reflexão, nós estaremos relendo a palavra de Deus e lendo cada versículo. Atos capítulo 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição da alimentação diária. Que Deus abençoe nossos corações para que venhamos ouvir e entender a sua palavra que é abençoada. O tema da nossa reflexão hoje é: problemas podem se tornar bênção e dar boa direção à igreja. Isso aqui é interessante porque a gente precisa saber que nem toda situação, nem todo problema que surge na igreja vem para atrapalhar a obra. Às vezes vem para despertar a parte da igreja, para resolver o problema, para buscar mais a Deus e esse problema ser transformado em bênção. Essas bênçãos vêm através da instituição dos diáconos e a dedicação dos apóstolos à oração e à pregação. Foi o que aconteceu nesse episódio. É bom que pensemos que o inimigo do Evangelho usa 3 tentativas para impedir o crescimento da obra de Deus em Jerusalém. E a primeira tentativa foi a perseguição, prendendo os apóstolos, levando-os ao Sinédrio no capítulo 4 de Atos. E a segunda tentativa foi aquilo que nós chamamos de provação ou perseguição, chamada de infiltração. Ela aconteceu dentro da igreja, a questão da hipocrisia e mentira de Ananias e Safira. E a terceira é o que nós vamos tratar aqui, a provação, ou talvez tribulação, ou tentativa de impedimento do crescimento da obra, chamado de distração. Ou seja, um desvio de função. Os apóstolos foram chamados para serem consagrados à oração e à pregação, e agora estavam tão envolvidos no vai para cá, vai para lá, dá uma porção de pão para um, para outro, e assim não estavam fazendo um serviço como deveria ter sido feito, e apareceu aí essa falha, e essa falha vai ser corrigida através da instituição dos diáconos. E é o que nós vamos ver agora, né? Os apóstolos estavam realmente muito ocupados, além de pregar, além de expulsar demônios, além de curar os enfermos, ainda assim precisavam atender às necessidades sociais da igreja. E nós podemos ver aqui que surge a questão da murmuração na igreja, como foi lido no versículo 1, né, de Atos capítulo 6. Com o crescimento da igreja, surgiram alguns problemas, como o que Lucas registra em Atos 1,6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Os helenistas, nós sabemos, né, que
são os judeus da dispersão. Os judeus que eram judeus, puro sangue, vinham de famílias hebreias, mas tanto pela dispersão, eles não falavam mais o hebraico nem o aramaico, e também pela questão do cativeiro. Alguns estavam há cerca de 400 anos na Babilônia e em outras regiões, como Cilícia, Acaia, e não falavam mais o hebraico e o aramaico, mas adoravam. Eram judeus de coração e de puro sangue. Esses judeus, quando acontece o Pentecoste, na grande festa em Atos 2, eles se convertem. E muitos não voltam mais para as suas terras e preferem ficar com os parentes ou na Palestina. E eles são chamados de helenos, porque não falam mais o hebraico nem o aramaico, mas sim o grego, o latim e uma outra língua. Então houve aí, uma espécie de murmuração por parte desses judeus, que as suas viúvas e provavelmente órfãos estavam sendo esquecidos, E vem também com esse esquecimento, um punhado de murmurinho, de reclamação e, sem sombra de dúvidas, um quê também de discriminação. Talvez isso ainda aconteça em muitas igrejas, em muitas instituições sociais em nossos dias. Talvez o esquecimento dos apóstolos não fosse proposital, mas o problema recaía sobre os apóstolos, que eram encarregados da distribuição, de acordo com Atos 4, 35 e 37. O problema surge e os apóstolos agem com sabedoria e de maneira imediata. Isso aqui é muito bonito, Aí nós temos uma outra questão, que é a situação da decisão dos apóstolos. Atos 6, de 2 a 4. Os apóstolos encontram a solução para o problema, versos de 2 a 6. O resultado foi o crescimento da igreja, verso 7. Os apóstolos não ignoram o problema, mas acolhem a reclamação dos helenistas. Eles não veem nessa reclamação uma inimizade ou uma crítica tão somente ao seu ministério, mas eles veem aqui uma oportunidade de consertar algo que não estava sendo feito e refazer dentro da vontade de Deus. Então, com relação a isso, nós vamos ver algumas situações. Algumas situações dentro desse texto e com esse episódio nos chamam a atenção. A primeira delas é o grande perigo da distração, verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Devemos entender que servir às mesas aqui é uma expressão de metonímia para dizer o serviço diaconal, o serviço social, a assistência de visitação às casas das pessoas para saberem suas necessidades. E talvez aquele ouvido na hora da chegada ou da saída dos cultos para ouvir os membros, os congregados e saber mais das suas necessidades. Eles estavam sem tempo para isso. O significado era realmente garantir a necessidade das viúvas helenistas e essas necessidades deveriam ser supridas. A segunda situação é o ministério de servir às mesas, que nós podemos ver nesse episódio, no verso 3. Os discípulos dizem: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos entenderam a necessidade e legitimidade da diaconia
eles incentivam a continuidade do serviço social de assistir aos pobres em suas necessidades. E a evangelização não deve anular a obra social, nem a obra social anular a evangelização. Essa foi a segunda situação. A terceira situação é a questão da consagração e oração ao ministério da palavra. Verso 4. E quanto a nós, isso aqui no meu entendimento é Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Deus chama o seu povo e dá para cada um dos seus chamados ministérios diferentes, com vista ao aperfeiçoamento de todos. Mas para uns Deus dá o ministério da oração e da pregação. Isso foi reconhecido pelos apóstolos e deve ser reconhecido também por nós, por mim e por você, que o ministério da oração e da pregação, ele é um ministério também que demanda tempo, demanda dedicação, demanda, digamos assim, uma assessoria. Você precisa estudar, você precisa orar, você precisa deixar o texto falar com você. E para isso a gente precisa de tempo, de contrição, de oração, para não chegar diante do púlpito e falar qualquer coisa. Então o ministério, ele não precisa necessariamente somente de um chamado, que é a coisa mais importante, mas ele precisa também de um forjamento, de uma dedicação, né? Que os ministros da palavra se dediquem à pregação e à oração, mais do que a outras atividades. Não queremos aqui, com isso, anular outras atividades. Entendemos, lendo o Novo Testamento, as cartas, principalmente de Paulo, e lendo também Atos dos Apóstolos, a gente vê os discípulos visitando também, né? Nós vemos Pedro visitando a Cesareia, Pedro visitando as igrejas da parte de Antioquia, da Psídia, Pedro indo para um lado e outro, João em Éfeso, João depois na Palestina. Nós vimos Barnabé sendo enviado para Antioquia da Síria, nós vemos Filipe, que era um diácono também, indo a Samaria, depois a Azoto. Uma coisa não anula a outra. O pastor pode sim muito bem visitar, pode sim muito bem atender as pessoas e aconselhar. O aconselhamento da palavra é o ministério pastoral, a visitação também. Mas a prioridade em tudo isso é a dedicação à oração e à pregação. A quarta situação é a aprovação do povo. O verso 5 diz que o parecer dos discípulos agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Muito embora o nome Filipe seja um nome grego, mas Filipe ele era um judeu também, ou se fosse grego, ele era um grego provavelmente filho ou de mãe ou de pai judeu, ele falava muito bem o hebraico e o aramaico, porque nós vamos ver Filipe fazendo uma grande obra na região de Samaria e Jerusalém e na Palestina toda, e essa região falava o hebraico e o aramaico. Nós temos aqui algo que nos chama a atenção, é a eleição de Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau aqui surge provavelmente como o primeiro grego, o primeiro gentio a servir a Deus numa igreja composta por judeus, né? É a graça de Deus transformando as pessoas. A quinta situação é a situação da ordenação dos diáconos, que nós podemos ver nesse texto. Os primeiros diáconos foram escolhidos por determinação apostólica. E como os apóstolos eram homens de oração, de contrição
e que recebiam a revelação da palavra de Deus. Nós podemos ver isso na pregação de Pedro, em Atos 2, quando ele interpreta e aplica o Salmo 16 aos seus ouvintes no Pentecoste. Nós podemos entender que Deus orienta os discípulos para tomarem essa decisão, né, de eleger esses 7 homens entre os membros da igreja para uma tarefa específica. A escolha se dá a partir de 3 critérios. Isso aqui é interessante para nós que passamos por isso, elegendo, indicando e nomeando comissões na igreja. Em primeiro lugar, esses homens deveriam ser homens de boa reputação. Eles deveriam ser exemplo, provavelmente de pais, de bons pais, de bons servos, de pessoas fiéis e dedicadas à palavra de Deus. O segundo critério é que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ultimamente a gente vê muitas pessoas se dizerem cheias do Espírito Santo, mas quando abrem a boca, o tanto de besteira que falam e a falta de sabedoria está muito longe. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma das marcas que irá aparecer como fruto do Espírito é prudência, equilíbrio, e ele vai falar com sabedoria. Então os diáconos tinham isso, esses 7 homens que são escolhidos aqui na igreja de Jerusalém. Eles deveriam ser ordenados com a imposição de mãos para executarem sua tarefa. A imposição de mãos significa que tanto a liderança quanto a congregação está aprovando esses homens, essas pessoas. Está dizendo para esses homens e essas pessoas que estão sendo ordenadas, que estão recebendo essa comissão por parte da igreja, que eles não estarão sozinhos no desempenho de suas tarefas. Eles estarão com apoio e hombridade da igreja, que estará também orando por eles e não somente lhe dando cargos. A 6ª situação e última é a situação do crescimento da igreja. O resultado da decisão apostólica, juntamente com a igreja, trouxe um novo alento para a comunidade, principalmente para os que estavam sendo injustiçados, de acordo com o verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles que eram contra o evangelho, que aqui são os sacerdotes e levitas, agora estão aceitando esse evangelho. Escribas, fariseus, saduceus, samaritanos estão sendo levados a crer no evangelho através do Espírito Santo e através da pregação. E esse crescimento ele se dá de forma fantástica com a ação de Deus na vida desses homens e das pessoas. Em Atos 1, verso 15, eram 120 pessoas, os discípulos do Senhor, até o Pentecoste. Em Atos 2, 41, durante o Pentecoste, 3.000 pessoas. Em Atos 4, 4, quase 5.000 pessoas. Em Atos 5, 14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Em Atos 6, como nós vimos aqui, multiplicava-se o número dos discípulos. Em Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos e muitos sacerdotes abraçavam a fé. Em Atos 9, 31, a igreja crescia em números. Em Atos 16, 5, as igrejas aumentavam em número. Paulo se refere aí, na verdade Paulo não, mas Lucas, que é o escritor de Atos, se refere às igrejas da Síria, Cilícia, Listra, Icônio, Antioquia e assim sucessivamente. Nós podemos concluir arrazoando algumas coisas. A primeira coisa que precisamos arrazoar nesse momento é que a igreja pode ser perseguida pelo inimigo com provações e perseguições externas
e problemas internos e a falta de visão do que é prioridade. Porém, essa igreja pode transformar, através da ação de Deus, a sua vida, problemas em bênçãos. Essa igreja pode transformar, através da ação do Espírito Santo em sua vida, problemas em grandes bênçãos. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Segunda coisa, quando cada membro de uma igreja faz a sua parte, deixando que Deus oriente a sua ação, essa igreja cresce, tanto em qualidade quanto em quantidade. Com a presença de membros com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, como podemos ver nos diáconos. A terceira coisa, quando os problemas são resolvidos pela orientação de Deus, a artimanha do maligno não impedirá o crescimento da igreja, ainda que essa igreja esteja em um lugar impróprio para o seu crescimento, como a antiga e tão tradicional Jerusalém, que expulsava e matava os profetas e todos aqueles que falavam do Evangelho. Agora este lugar está sendo um lugar abençoado e de bênção. Nunca diga que o bairro que a sua igreja está implantada ou colocada é um bairro ruim para o Evangelho, porque aqui está a prova. Eu acredito que não era fácil prosperar em Jerusalém, mas aqui está a prova. Com oração e pregação e visitação e assistência social, a igreja crescia e caía na simpatia do povo. Que Deus nos abençoe nesse momento e que se erga entre nós uma igreja que transforme os seus problemas em bênçãos e que cresça dia a dia, porque é uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.